Salmo 139, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão. A Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aleluia. Irmãos, eu vou tentar transmitir algo que o Senhor dividiu do meu coração. Eu confesso a vocês que eu ia falar hoje sobre a Páscoa. Domingo passado foi domingo de Páscoa. E eu ia falar para vocês, não cortando, Deus abençoe o casal de Piracicaba, viu? Sejam bem-vindos uma vez mais, viu? Foi Páscoa e hoje é ceia, e eu disse a semana retrasada que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E eu ia mostrar para vocês que a Santa Ceia é a continuação da Páscoa, que Cristo é o Cordeiro. Nós íamos falar um pouco sobre isso. Eu estudei durante a semana sobre isso. Mas ontem, irmãos, todo mundo aqui busca a Deus, isso não é mérito, é a nossa santa obrigação. Eu tirei um tempo ontem à tarde. A pastora ia pregar de noite, ela se recolheu no quarto para estudar, para ler, e eu não ia ministrar, mas eu fiquei na sala, a TV ligada. Eu falei, quer saber? Eu desliguei a televisão, eu ajoelhei no tapete da minha sala, e eu comecei a buscar o Senhor. Depois de um período de oração, já estava dando a hora de tomar banho, para ir levá-la na igreja que ela pregou. E eu estava na cozinha, acho que pegando um copo d'água, e eu comecei a meditar, até um pouco tem relação com o que foi pregado semana passada pelo nosso irmão de Arthur Nogueira, onde ele fez uma pergunta, ele diz assim, a questão não é só o que você faz por Jesus, mas é o que você deixa de fazer por Jesus. E a questão não é se você é capaz de viver com Jesus ou se você seria capaz de viver sem Jesus. E eu estava pensando nisso, a minha mente foi levada para isso, e eu estava falando com Deus, irmãos, e olhando para mim mesmo, diante do Espírito, eu digo isso para os irmãos, olhando para mim mesmo, eu não vi qualidade, olhando para mim mesmo, eu não vi força, olhando para mim mesmo, falei, Senhor, sabe essa igreja aqui reunida hoje? Isso aqui é para a glória de Jesus, é Ele que faz, nenhum de nós aqui consegue sustentar algo desse tipo. Só que eu cheguei à conclusão, eu falei, Senhor, mas não tem outra coisa para mim fazer, não tem outro caminho para eu seguir, não porque eu não tenho opção, porque eu já estou de uma altura que eu não consigo mais viver sem Jesus.
Eu não estou falando sobre um aspecto de alguém que se acha perfeito, ou se acha santo, ou se acha cheio da unção. Assim como você, tem dias na minha vida que eu me sinto seco, tem dias na minha vida que eu me sinto desanimado, tem dias na minha vida que eu também fico escandalizado com as coisas que acontecem, e até com a proposta de Deus para a minha vida, com aquilo que Ele me manda fazer. Mas aí eu me lembro que um dia, quando Jesus estava pregando, e as pessoas começaram a se levantar e sair, porque acharam que o sermão de Jesus estava pesado demais, e eu me lembro que Jesus olhou para os 12 que ficaram, e Ele olha para os 12 e fala assim para eles: vocês também não vão levantar, vocês também não vão sair. Aí Pedro tinha os seus momentos de revelação tremendos. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: sair como? Para onde que a gente vai, se só tu tens as palavras da vida eterna? Eu estava dizendo para Jesus: não tem mais outro caminho, não tem para onde correr. Eu estava agradecendo ao Senhor pelo privilégio que Ele me deu de servi-lo em tempo integral, de poder estar aqui durante o dia e orar e buscar a Deus. Mas eu, como você, poderia, num momento de fraqueza, num momento de dificuldade, num momento de dor, querer me afastar, querer ir. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é o mais importante na nossa caminhada com Deus? O mais importante da nossa caminhada com Deus é nós construirmos um nível de amizade com Deus, um nível de intimidade com Deus, a ponto de você se sentir encurralado, não porque não tem opção, mas se sentir encurralado como um escravo que amava tanto o seu Senhor, que chegava o ano do jubileu, chegava o ano da liberdade dele, e ele dizia: pode furar minha orelha, porque eu não tenho outra casa nesse mundo onde eu me sinta tão bem, a não ser na sua casa, meu Senhor. E eu parei para pensar nisso, e o Espírito Santo ecoou no meu coração essas palavras do salmista. Esse é Salmo de Davi, isso é Salmo de Davi. Essas palavras ecoaram no meu coração, e ele diz assim: para onde eu me ausentarei, ou para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde eu vou? Essas palavras vieram ao meu coração, e o Senhor me deu um ardor em dividir essas palavras com vocês nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Esse salmo é Salmo de Davi. E deixa eu dizer uma coisa para você: quem é Davi? Davi é um homem de muitas vitórias, sim. Davi é uma pessoa que, quando ainda era adolescente, ele teve tanta fé a ponto de se levantar e ter vitória contra um gigante pela mão do Senhor. Davi é alguém que chegou ao reinado de uma nação, e até hoje ele é lembrado, ele é o rei mais querido daquela nação. Davi é alguém que é cantado até hoje. Davi é alguém que era muito íntimo de Deus. Mas Davi também é alguém que num determinado dia, numa tarde, diz a Bíblia, na época em que os reis vão para a guerra, ele estava no seu palácio quando não deveria estar. E alguém que, passeando no terraço do palácio, viu uma mulher que não era a esposa dele se banhando, e ele cometeu um grande erro. Ele acabou se engodando pela tentação daquela mulher e da própria dele, e ele se deitou com aquela mulher, e ele cometeu um adultério, e ele errou na vida, e para encobrir o pecado, não querendo admitir o pecado, ele tenta e consegue, ele conspira para o assassinato do marido daquela mulher. E diz a história que Davi matou a Urias. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, ela enfatiza sim os pontos altos, as vitórias dos homens de Deus, mas ela também não esconde as derrotas, ela não esconde as falhas, porque a Bíblia não nos ilude. Na nossa caminhada nós vamos falhar, nós vamos cometer erro, na nossa caminhada nós também vamos estar desanimados. Davi também passou por dias de luta, tirando o erro que ele próprio
próprio procurou e cometeu. Quando Davi escreve aquele salmo, ele diz assim: eis que elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Diz a história bíblica, o dia que Davi, ele escreveu aquele salmo, ele estava encurralado em uma caverna. Davi não escreveu aquele salmo no palácio, Davi não escreveu aquele salmo no templo, Davi escreveu aquele salmo numa caverna, sendo perseguido, com o seu nome a prêmio, ou seja, a recompensa para quem trouxesse. Davi escreveu aquele salmo no momento de angústia, e ele sai para fora daquela caverna, e ele só vê as montanhas, ele não vê saída nem para um lado e nem para o outro, mas ele escreve: eis que elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele também se sentiu encurralado, ele também se sentiu desanimado, ele também se sentiu perseguido, e até mesmo quando do seu pecado. Sabe o que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus? E sabe qual é o exemplo que nós devemos seguir? Davi errou, Davi adulterou, Davi cometeu homicídio, e ainda tentou encobrir o que é pior, mas um dia o profeta foi bater na casa dele. Você sabe que houveram reis de Israel que jogaram o profeta no poço, houveram reis de Israel que mandaram prender profeta, que bateram na cara de profeta, e o Davizão, no momento em que esteve encobrindo o seu pecado, não tem pecado escondido, viu, irmãos? Porque Deus sabe do pecado, Deus sabe de tudo que acontece. Aqui está dizendo que a palavra nem chegou na minha boca, Deus já sabe. Mas sabe o que a gente tenta fazer? A gente tenta fingir que não pecou, a gente tenta fingir que não errou. Então Deus sabia do pecado de Davi, só que Davi não confessou o pecado, ele tentou encobrir o pecado. Só que o dia em que o profeta foi lá bater na porta de Davi, Davi não jogou o profeta Natan no poço, Davi não mandou bater no profeta Natan, Davi caiu em si, Davi caiu em si. E sabe o que Davi vai escrever no Salmo 51? Senhor, dá-me de volta a alegria da tua salvação. Davi, quando caiu em pecado, irmãos, não deixou de ser rei. Davi não ficou pobre quando caiu em pecado. Mas sabe o que ele escreve no Salmo 32? Senhor, religa, restaura, renova os meus ossos, porque esse tempo em que eu andei na prática do pecado, porque esse tempo em que eu tentei encobrir, enganando a mim mesmo meu pecado, parece que os meus ossos secaram, parece que os meus ossos quebraram. Sabe por quê, irmãos? Davi estava ainda no palácio, Davi estava ainda como rei, mas Davi estava longe da presença de Deus. Eu vou te dizer, sabe qual é a coisa mais valiosa que o sangue do Calvário nos dá? Sabe qual é a coisa mais maravilhosa que o sangue do Calvário nos dá? Ele nos dá a presença do Senhor. Ele nos dá a alegria da salvação. E ele diz: eu quero de volta isso. Eu quero de volta isso. Agora eu quero voltar aqui para o Salmo 139. Meio que caminhando para o encerramento, e eu queria que você meditasse nisso. Eu quero começar fazendo uma consideração em relação a uma coisa que Jesus fala em Mateus 13:13. Você não precisa procurar na sua Bíblia, mas você pode me ouvir. Os fariseus e os israelitas ouviam Jesus ensinar por parábolas. E um dia, quando os discípulos pediram para Jesus explicar as parábolas e indagaram por que Jesus estava ensinando por parábolas, a resposta de Jesus foi a seguinte: o verso 13, ele diz assim, porque eles, vendo, não veem. Porque eles, ouvindo, não ouvem.
e nem entendem. Aqui há um duplo sentido nas palavras de Jesus. Primeiro, Jesus estava dizendo que isso era do propósito soberano de Deus, para que os fariseus continuassem incrédulos, o povo continuasse incrédulo, para que viesse a se cumprir a abertura para os gentios, o tempo de Deus para os gentios. Isso é uma doutrina muito tremenda, e eu não tenho muito tempo para me ater nela. Mas tem outra coisa que Jesus está dizendo. Que por causa da incredulidade deles, eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem. Esses homens incrédulos, resumindo em outras palavras, esses homens incrédulos aí, eles ouvindo, eles não ouvem. Eles não entendem. Em outras palavras, eles estão diante de mim, eu estou diante deles. Eu sou o Deus vivo, eu sou o enviado do Pai. Irmão, não era pastor Anderson, esse pregadorzinho fraquinho que estava pregando. O Senhor está dizendo, eu estou ensinando eles, eu estou pregando para eles, eu estou curando diante deles, eu estou fazendo sinais diante deles. Mas sabe como eles são, por causa da incredulidade? Eles são pessoas que ouvindo, não ouvem. Que vendo, não enxergam. Não enxergam, não entendem. Pastor, o que isso tem a ver com este salmo? O que tem a ver que o propósito de Deus, igreja, sempre foi a intimidade. O propósito de Deus sempre foi o conhecimento dele. Lá em Oséias 6,6, sabe por que eu citei Oséias 6,6? Porque um capítulo antes, no capítulo 12 de Mateus, e no capítulo 6 de Mateus, 2 vezes pelo menos no Evangelho de Mateus, Jesus cita Oséias 6,6, quando Oséias, capítulo 6, verso 6, quando Oséias diz assim, ó, misericórdia quero. Ele diz assim para os fariseus, vocês não entenderam. Ele diz assim para os israelitas, vocês não entenderam que misericórdia é o que eu quero, e não sacrifício. A segunda parte do versículo, vocês não entenderam que o que eu quero é conhecimento de Deus, e não holocaustos. Agora, pastor, o que isso tem a ver com o salmo? É que quando você conhece a Deus de verdade, você pode passar o que passar, você simplesmente não consegue viver sem Ele. Os fariseus, ouvindo, não ouviam. E quando Jesus, lá em Mateus 13, fala dos tipos de semente do reino de Deus, ele fala que a palavra é a semente. Mas tem semente que cai na beira do caminho e é roubada. Tem semente que cai no pedregulho, nasce rápido, mas logo morre porque não tem raiz. Tem semente que é jogada no espinheiro e logo é sufocada, ou seja, os cuidados da vida. A pessoa vem, ela recebe a palavra, ela dá frutos, mas logo os espinhos do mundo, os cuidados da vida sufocam. Uma só parte das sementes cai em boa terra. E há muitos, como fariseus, há muitos enquadrados, infelizmente, nessa situação, que ouvindo não ouvem. E olhando não somos capazes de enxergar. E aí, pastor, é o Senhor que consegue fazer, eu não consigo fazer nada. É o Espírito de Deus, por meio da fé, abrindo os olhos e abrindo os ouvidos. Agora, o Senhor Jesus disse, eu quero conhecimento de Deus. Jesus fala com a samaritana, irmãos. João capítulo 4, verso 24. Ele chega, ele começa a conversar com aquela mulher, e logo que ela vê que ele tem revelação, que ele é profeta, ela já começa a querer discutir religião com Jesus. Ela diz assim, a samaritana, eu vejo que tu és profeta.
Agora me diz uma coisa, seu profeta. Os nossos pais samaritanos dizem que é para adorar aqui no Monte Gerizim. E vocês dizem que é lá em Jerusalém. Ô, seu profeta, vamos resolver esse negócio. Jesus falou, nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E tem mais, mulher, você está já no 5º relacionamento e essa pessoa com quem você está não é seu marido. Em outras palavras, vamos deixar de lado a questão do templo e Monte Gerizim. Vamos falar do seu problema. Você precisa tomar da água que eu quero te dar. Você, mulher, precisa. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Jesus não está acusando ela, porque senão Jesus não tinha nem falado com ela. Jesus está dizendo, você está procurando nos relacionamentos aquilo que só eu posso dar. Xarabacantarabachar. Ei, você que está aqui, eu creio sim num Deus que te ajuda nas suas lutas. Eu creio sim num Deus que ajuda a resolver seus problemas. Eu creio sim num Deus que te prospera. Eu creio sim num Deus que te cura. Mas eu vou dizer, só uma coisa pode te dar alegria no espírito. Só uma coisa pode te dar paixão na vida, de alegria de viver. Só uma coisa pode te dar paz. Só uma coisa pode preencher o vazio existencial do homem. E é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Só uma coisa. Se você não tiver Jesus, você pode estar num palácio com pintura de ouro. Se você não tiver Jesus, você pode morrer com 450 anos sem nunca ter ficado doente. Ainda assim, vai faltar uma coisa dentro de mim e dentro de você. Por isso que a maior questão não é religião. A maior questão, no caso do contexto da mulher samaritana, a questão não é em Jerusalém. A questão não é em Gerizim. A questão é, você conhece o Deus de Jerusalém? A questão é, você conhece o Deus da igreja? A questão não é estar na igreja para se comunicar com Deus, mas é estar na igreja porque já conhece o Deus da igreja, é porque ama o Deus da igreja. E se você tem intimidade com Deus, venha o que vier, passe a luta, você vai poder dizer, como o salmista disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. E não são as circunstâncias, mas a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, Hebreus 11:6 é a última referência que eu vou ler, diz assim, de fato, sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora veja o que diz o versículo. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Alguns podem dizer assim, o que Deus vai fazer para me provar que Ele existe? Deus não está mendigando a intimidade dele com ninguém, mas está procurando pessoas que se aproximam dele pela fé. E se aproximam para quê? Diz o texto, para receber a recompensa. Qual recompensa? A recompensa da presença. A recompensa da presença. Sabe por que eu oro, irmãos? Quando eu vou para a oração, eu quero a recompensa da presença. Eu um pouco me interesso o que vai acontecer com a oração depois dela, ou o resultado daquilo que eu orei. Se eu conseguir sentir a presença, se eu receber a presença, já valeu a pena ter orado. Agora, para encerrar, de verdade, por que eu fiz esse paralelo? Porque fariseus e gente do povo estavam nessa situação que Jesus disse. Eles vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem. Não entendem. Por quê? Porque são incrédulos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque eles deveriam se aproximar de Deus
com fé, sabendo que Deus recompensa aquele que se aproxima dele. Porque Deus é Espírito. E Ele procura gente que quer adorar em verdade, ou seja, de todo o coração, em sinceridade. E gente que quer adorar em espírito. Agora, eu concluo dizendo, o que é adorar em espírito? É o que Davi responde aqui. Samaritana está perguntando se é no Monte Gerizim ou se é em Jerusalém. Outros estão perguntando se é na igreja ou em casa. Outros estão perguntando se é no momento da bonança, no momento da vitória, no momento da prosperidade. E se tem luta, então não tem Deus. Se tem prova, então não tem Deus. Agora, Davi diz assim: para onde é que eu vou fugir? Chorei, cantou, xarama. Como é que eu vou me esconder do teu espírito? Porque o incrédulo vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta. Agora Davi já está num momento, diz assim: eu não preciso saber se é no templo de Jerusalém, eu não preciso saber se é no Monte Gerizim, eu não preciso saber se é no templo em que eu adoro. Não consigo mais me afastar de ti. Para onde eu vou me ausentar da tua presença? Para onde eu vou fugir da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, no abismo da dor, no abismo do sofrimento, no abismo da escuridão, sabe o que acontece comigo? Eu consigo e não consigo ficar sem perceber a tua presença. O Senhor está lá no abismo profundo. Porque o incrédulo ouve e não escuta, vê e não entende, mas aquele que já pisou no Santo dos Santos, nem no vale da sombra da morte, ele consegue ficar sem ver que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares. Há abismos no fundo do mar, com quilômetros e quilômetros de profundidade. E ele diz: nem que eu estivesse no abismo do mar, no confim do mar, nem que eu estivesse lá, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu estiver no leito de hospital e ele está comigo, se eu estiver no seio da morte, Ele está comigo. Se eu estiver na enfermidade, Ele está comigo. Se eu estiver no momento de vitória, Ele está comigo. É isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero que você entenda que você tem que congregar, que você venha para o culto e que você receba da presença de Deus, mas que você saiba, quando você sai para ir para casa, Ele está com você. Quando você está dormindo, muitas e muitas vezes Ele está trabalhando por você enquanto você dorme, porque apesar da sua luta, você não foi destruída, você não foi destruído. Quantos já ficaram pelo caminho com muito menos do que você passou, e o Senhor queria socorrê-los, mas eles não criam, eles não deixaram. Mas porque tão encarecidamente me amou, diz o Salmo
91, eu te colocarei num alto retiro, mesmo no meio da luta, eu te glorificarei, estarei com você. Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, e até as próprias trevas não te serão escuras, porque a luz e as trevas são a mesma coisa. Senhor, às vezes a gente ora, são trevas, eu não vejo nada, e o Senhor responde: eu estou vendo tudo. Porque para mim não há diferença entre luz e trevas. Para mim não há diferença entre abundância e escassez, diz o Senhor. Para mim não há diferença. Eu continuo no controle da sua vida.